todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o dai de graça, o que de graça recebestes. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. O Espiritismo ressuscita os mortos. Os mortos da vida espiritual, do conhecimento espiritual, né? E ressuscita essas criaturas. Jesus, quando esteve entre nós, fez muitas curas, é sabido. Mais de 30. Embora muitas curas devem ter ocorrido sem registros, né? As curas das doenças físicas, a lepra, a paralisia, a hemorragia. O Beno Divaldo, ontem, ele falou sobre um personagem espírita, o Jesus. Vocês já ouviram falar do Jesus Gonçalves? Ele, nas suas últimas encarnações, sofreu de lepra, né? E a lepra, a gente sabe como é que é, né? Ela vai arrancando pedaços da gente, do nariz, e a pessoa fica um verdadeiro monstro. E por que é que ele teve lepra? E o Divaldo fala que ele teve lepra porque ele foi rei dos visigodos. E os visigodos arrancavam a pele das pessoas. Reencarnado no Brasil. Então a gente vê que o nosso Brasil é a pátria que recebe todos aqueles que se arrependem, como diz Ismael. Jesus disse para Ismael, não é? Todos aqueles que se arrependerem da Europa e outros países poderão ser convidados a reencarnar no Brasil. E o Jesus foi um deles. As curas espirituais, expulsão de espíritos obsessores. Pela simples aproximação, a energia do Cristo os afastava. Curas à distância, apenas com o poder do pensamento. E a ressurreição de Lázaro. Mas no Espiritismo a gente aprende que Lázaro não estava morto. Que ele apenas estava com sintoma de catalepsia. E esse processo, a criatura, ele começa as carnes ficarem mal cheirosas mesmo, né? Como se tivesse morto. Antigamente, quando a pessoa caía por um desmaio qualquer, ou por ataque cataléptico, eles enterravam a pessoa na hora. Depois vieram saber que a criatura não tinha morrido. Então, hoje em dia se espera 24 horas, né, para se fazer um enterro. Jesus disse aos seus discípulos, ao enviá-los em missão, orientando-os às curas de enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Sem cobrar por isso. A ideia central é que os dons espirituais e a verdade divina são concedidas gratuitamente por Deus. E, portanto, devem ser compartilhadas com os outros sem interesses materiais. No Espiritismo, essa passagem reforça o princípio da caridade e do trabalho mediúnico sem fins lucrativos. Se você for numa casa espírita e cobrar consulta, saia de lá correndo. A gente vai falar sobre médios que cobram, mas prestem bem atenção. Se nós estivermos passando por um problema grave, e formos a alguma casa espírita que cobra, mas eles garantem a cura,
a gente sai de lá meio na dúvida, não sai? A gente vai pagar pelo menos para saber se cura mesmo. Então não são só para os médios cobradores, mas para nós também que não tenhamos a mediunidade de cura, porque essa é mais a mediunidade de cura, né? E outra desobsessão também. Então serve para nós também. Destacando que o conhecimento e a ajuda espiritual devem ser oferecidas de forma desinteressada. Não pode ter interesse. Por quê? Porque sem ter interesse, espíritos bons não vão ficar ali. Eles vão embora e vêm os outros perturbadores. André Luiz destaca que o auxílio espiritual deve ser oferecido sem interesse pessoal, pois os médiuns e trabalhadores espirituais são apenas instrumentos da misericórdia divina. Por quê? Porque são devedores. Devemos horrores, como o caso do Jesus. Quem de nós talvez não tenha participado dessas situações de guerra no passado, fazendo coisas horríveis, na Inquisição, nas cruzadas? E como é que a gente vai corrigir isso? Por misericórdia, por acréscimo, você volta para cá com a mediunidade para ajudar os outros. Aí você vai e cobra. Né? E volta para lá daquele jeito. E a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Os dons espirituais não pertencem a ninguém em particular. Como também a interpretação bíblica ou a interpretação do Evangelho não é de pessoa em particular. Cada um interpreta segundo o seu entendimento. Por isso que você não pode seguir só uma orientação, tem que verificar todas elas. Por que o médium não pode cobrar? Não é razoável? Por que ele não pode cobrar? Dessas situações que nós falamos. Não pode cobrar porque é uma faculdade concedida por Deus. O médico pode cobrar. O psicólogo pode cobrar. O psiquiatra pode cobrar. O fisioterapeuta pode cobrar. Por quê? Porque fizeram uma faculdade, estudaram anos a fio, dedicaram o seu tempo, pagaram pelo curso, então podem cobrar. Mas que faculdade o médium frequentou? Onde é que ele aprendeu a curar as pessoas, a doutrinar espíritos? Onde é que ele aprendeu isso? Não tem escola que ensine isso daí. É um dom que ele recebeu. E se ele recebeu de graça, é natural que doa de graça. Tem um detalhe, os espíritos diziam assim, olha, se por um exemplo, você tiver que trabalhar para se sustentar e não poder exercer a faculdade mediúnica, não tem importância, vai trabalhar. Não vai cobrar pela faculdade mediúnica. Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 28, item 303, que a mediunidade é um dom espiritual e não um ofício remunerado. A mediunidade não pode subir aos palcos para dar espetáculo. Ela não foi feita para isso. Cobrar por mensagens ou curas desvirtua o propósito da faculdade mediúnica. A cobrança pode transformar a mediunidade em um meio de exploração e ilusão. Como recentemente a gente viu lá em Goiás, né? O nosso irmão tendo aquelas atitudes de utilizar-se da mediunidade de cura para enriquecer-se, num grau elevadíssimo, a ponto de transformar a cidade toda numa situação de negócios. Lamentável, né? Fazendo com que o médium busque resultados visando lucros e não o bem do próximo. Os espíritos superiores trabalham em sintonia com médiuns desinteressados. Por isso é que muitos centros espíritas fecham. Porque vem pessoas sem o mínimo escrúpulo e passam a cobrar consulta. Quando não cobram consulta,
aceitam presentes. Tem uma história de um médium que curou a filha de um grande empresário. E o grande empresário convidou ele para um jantar na mansão. E ele aceitou e foi. Após o jantar, o empresário disse assim para ele: vamos até a minha garagem te apresentar a minha coleção de carros. Pois não, vamos. Chegando lá, belíssimos carros. O empresário disse assim para ele: você pode escolher qualquer um para você. Ele olhou para o empresário e falou: se eu escolher um carro desse daí, amanhã eu não curo mais ninguém. Esse é um médium consciente, né? Que é tentador, né? Não é tentador? Quando há interesse material, pode haver interferência de espíritos menos elevados, mas é claro. Até não havendo interesse material, eles interferem. Por que é que os espíritos interferem em nossa vida? Você fala: poxa vida, que negócio é esse? Aí você vai fazer uma desobsessão, o espírito diz assim: olha, eu estou naquela casa e de lá eu não vou sair. Por que ele está lá? Porque esses espíritos são extremamente materializados. Eles não sabem se alimentar do ar, do sol, da praia, aspirando o ar fresco. Eles não sabem se alimentar disso daí, se alimentar de prece. Eles precisam se alimentar das coisas materiais mesmo, do arroz e feijão que você faz. Fala: mas espera um pouco, o espírito come arroz e feijão? Come. Não come com o garfo e com as mãos. Eles aspiram a energia que sai das panelas, o vapor que sai das panelas. A pessoa que bebe, ele solta vapores pelo corpo. E os espíritos sugam esse vapor. É a alimentação deles. Você vai pedir para ele sair de lá? Ele vai querer sair de lá? Imagina, ele vai querer ficar lá. É o alimento dele. Percebeu? Então, a prece, a conduta espírita bem direcionada, eles não conseguem. O evangelho no lar, que nós já comentamos, eles não entram. Não tem como vazar a proteção. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que a mediunidade é um compromisso moral e espiritual. Essas lições são bem para nós. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos no culto evangélico e nem na igreja? Que não é proibido ir, tá? Vocês podem ir. Por que é que a gente está aqui? Porque nós já conseguimos atravessar uma barreira difícil, muito densa, que existe ainda entre nós. Para o evangélico vir na casa espírita, ele não vem, porque aqui mora o demônio. Para o católico, ele vem, mas vem com uma culpa danada. Vou contar um fato para vocês, que aconteceu recentemente conosco, que eu achei hilário, muito interessante. Atendemos um espírito jovem, que tinha falecido pelo câncer, e ele estava totalmente perdido, revoltado. Não é fácil receber uma notícia que você vai desencarnar aos 18 anos. E ele saiu correndo pelos corredores dos hospitais desesperado. E faleceu. Faleceu e queria voltar para casa e não conseguia. Estava perdido. E os espíritos que cuidam desses jovens que falecem em hospitais do câncer trouxeram ele. E ele se dizia revoltado. E não estava vendo ninguém. Ele falou: eu virei um fantasma, ninguém me vê. De repente, ele falou assim: mas espera, eu estou escutando uma prece. É a minha mãe. Ela está fazendo uma prece por mim. E aí ele conseguiu se acalmar. Mas a mãe dele estava num templo protestante. A mãe dele, veja o detalhe, a mãe dele no templo protestante fazendo uma prece para ele e ele sendo atendida no centro espírita.
Não é interessante isso? Vai explicar para ela isso, hein? Você vê que as barreiras são enormes. E graças a Deus a gente está dentro de uma lição, de um esclarecimento que só daqui a 400 anos, segundo Kardec, é que a maioria das pessoas vão aceitar. Então não é à toa que nós estamos dentro de uma casa espírita, porque nós estamos na escola mais avançada do universo, segundo Bezerra, que estamos adentrando o outro lado da vida. Porque se nós não temos esse conhecimento, aportamos do outro lado da vida cegos. Você não vê espírito, como a gente estava comentando agora, porque você não vê espírito, você só vê os encarnados. Então, nós, não queria dizer isso, mas nós estamos mergulhados num sistema extremamente avançado da vida e a gente não pode retroceder. Aí vocês podem perguntar assim, mas tem muita gente que frequenta o espiritismo e depois se transvia, volta a ser ou já se torna evangélico. Normalmente. Por quê? E as pessoas diziam assim, como o Raul Teixeira diz, porque não são extremamente fortes para entender, compreender e viver o espiritismo. E olha, só foi a pontinha do véu que foi levantada. Nós não sabemos de nada quase. Nós só sabemos que continuamos vivos, com a responsabilidade. E alguns detalhes a mais que André Luiz nos trouxe para nós. Mas tem muita coisa atrás disso daí, mas muita coisa. Graças a Deus a gente está no caminho certo. Porque não estamos mais perdidos, nós temos o norte. E o norte é o Cristo. Os médiuns que usam a mediunidade para benefício próprio desviam-se do caminho do verdadeiro propósito. Desviam. E podem enfrentar consequências espirituais futuras, com a dificuldade na próxima encarnação. Em Os Mensageiros, de André Luiz, que todos nós já lemos, né? Já lemos? Se não lemos, vamos lê-lo novamente. Essas lições é para ser lida, relida, ida e tudo mais. Os Mensageiros têm um departamento em que eles preparam os médiuns para reencarnar. Eles fazem curso de 30 anos, mais ou menos, para serem o quê? Médiuns de incorporação e doutrinadores. Doutrinadores entre aspas, porque a gente não doutrina ninguém, fala a verdade. A gente vai só conversar com amor com eles. Ninguém doutrina. Em 5 minutos você não doutrina ninguém. Quando eles vêm para a doutrinação, entre aspas, eles já estão bem maleados, né? Só vêm para nos ensinar o que eles fizeram e a gente aprender com eles. Mas existe lá. Então o Telésforo, que os nomes que o André Luiz arruma são bastante interessantes, né? Telésforo. Após uma preleção voltada para os espíritos que retornaram das encarnações com trabalho mediúnico fracassado, no centro de Mensageiro. Então estava uma multidão lá de espíritos, médiuns fracassados, assistindo à palestra dele. Então, o centro de Mensageiros prepara médiuns e doutrinadores para a reencarnação. Todo ano chegam aqui na Terra inúmeros trabalhadores. Quem sabe nós estivemos lá, né? E André Luiz então diz assim, nossa, mas então isso está uma maravilha. Porque o Centro de Mensageiros mandando todo ano médiuns e doutrinadores, o Espiritismo lá deve estar, né, num grau avançado. E o amigo espiritual que está com ele, que é o Vicente, diz assim, não é bem assim não, a maioria volta tudo fracassado. A primeiro toque da responsabilidade, fogem. E nós vamos ver algum detalhe aqui. Voltam com a tarefa quase nula. Por isso é que a gente às vezes atende companheiros nossos que desencarnaram na doutrina, e eles dizem, não é um só não, todos eles fazem, se eu soubesse teria feito mais.
Né? Já pensou você deixar de vir no centro por causa de uma novela? Ou porque cai uns pingos d'água? Ou porque você está com uma pequena dor de cabeça? Há casos que você não pode vir mesmo, mas há casos que vou dar uma preguiça. Né? Vou sair de casa, enfrentar o trânsito. Ninguém vai sentir minha falta. E os espíritos falam, tua cadeira está vazia. Olha, ser médium é de uma responsabilidade. E frequentadores. E depois nós vamos discutir também esse detalhe. Aliás, vamos discutir todos os detalhes. A maioria dos ouvintes, assim, da Assembleia chorava. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e Aniceto aproximou-se de nós. Duas senhoras de grave fisionomia, e uma delas dirigiu-se a Aniceto. Desejávamos saber a próxima encarnação que será concedida a Otávio. Ele é um fracassado. Otávio era seu filho e tinha retornado do plano físico. E ela estava pedindo nova oportunidade. Convém, segundo o Aniceto diz assim, convém não estabelecer o plano por enquanto, da volta dele. Porque, antes de tudo, é preciso conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. A mãe queria que ele retornasse rapidamente, porque tinha um familiar que já estava prestes a engravidar. Mas ele estava recém-chegado lá. Se ele volta do jeitinho que foi, ele vai fazer a mesma bobagem, não vai? Então, vamos esperar um pouquinho. Somente depois, minha irmã. Eles são de uma delicadeza, né? Somente depois. Ele podia falar, ele é um fracassado, não vai voltar já? Não, é somente depois. Há outro detalhe interessante que nós conseguimos captar. Isso é Vicente que fala para o André Luiz, lá no lugar. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriquece. Os conhecimentos e aptidões para o serviço. Toda conversação e todo o trabalho reverte em bônus horas. Todos nós sabemos o que são bônus horas, né? Bônus horas é aquela oportunidade que você tem de ajudar um familiar. Você chega lá e fala que eu gostaria de ajudar a Lete, ela está numa dificuldade imensa. Quanto você tem de bônus hora? Eu tenho 2 bônus horas, então não vai dar para ajudar. Né? Como é que faz aí? Aí chega um outro e fala assim, não pode deixar, eu tenho 150 bônus hora. Então você já pode ajudar. Aí ele vem e ajuda. Sabe o que serve a bônus hora? Para isso. A queda de Otávio. Vamos saber por que o Otávio caiu. Otávio sorriu e respondeu. Está longe aqui o fim. A gente chega lá. Possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de ter ignorado as verdades eternas do mundo, falando para o André. Você ignorou as verdades eternas, então você tem um desconto. O mesmo não aconteceu comigo. Não desconhecia o roteiro certo que o Senhor designou para as lutas na Terra, o curso que ele fez. Não possuía títulos de competência, não foi médico, não foi cientista, não foi psiquiatra. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica. Ele sabia. Coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. O André Luiz chegou lá como médico e o doutorado dele só servia como uma ficha de apresentação. Ele não poderia consultar ninguém, não podia passar remédio para ninguém. Foi trabalhar como faxineiro. Por quê? Porque lá a medicina é do espírito, não é do corpo. E para ter a medicina do corpo, isso o quê? Amor. Tive amigos generosos, superior, que se fizeram visíveis aos meu olhar quando ele estava aqui. Os espíritos se apresentavam para ele. Recebia mensagens repletas de amor e sabedoria, no entanto, caí mesmo assim. Obedecendo à imprevidência e à vaidade, os mordomos dos bens da alma da vaidade. Os mordomos dos bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas, porque sabe e não faz. Quando a pessoa não sabe, ele faz
Não sabia. Mas já pensou a gente voltar para o plano espiritual e falar assim, eu não sabia que tinha espírito. Como você não sabia? O aprendiz pode alegar ignorância e inibição, todavia o sacerdote não tem desculpa. O mesmo se verifica na tarefa mediúnica. O missionário é obrigado a caminhar com o patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Deveria saber, o Otávio reencarnou para cuidar de 6 entidades que ajudaram ele muito na espiritualidade. Ele assumiu um compromisso com elas para poder ajudá-las aqui no trabalho mediúnico, no trabalho da casa espírita. Então ele reencarnou e a mãezinha dele morreu. O pai se casou novamente e trouxe para o lar 6 crianças, que eram os espíritos que ele deveria cuidar. E o que ele fez? Abandonou eles. Deixou eles lá. Não cuidou. E aí perdeu a oportunidade. Vamos ao caso do Acelino. Parti do nosso lar no século passado. Segui enriquecido de bênçãos. Após formular grandes promessas aos nossos maiores. Do outro lado, a gente faz promessa. Porque aqui a gente vê como 100 anos como se fosse uma virada de uma página. Então a gente promete, faz e tal. Mas quando está aqui, parece que o século é um século. Fui chamado às tarefas mediúnicas. A vidência, a audição, a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia era fator de êxito na tarefa. Veja bem, concedidos por misericórdia, ele não conquistou isso. Nós só vamos conquistar esses valores daqui não se sabe quanto tempo, mas já foi dado para ele. A vidência, a audição, o que mais? E por aí afora. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minha faculdade em fonte de renda material. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração dos trabalhos espirituais e religiosos? Recebem. Se todos pagavam pelos serviços do corpo, que razão haveria para fugir ao pagamento pelo serviço da alma? Essa é a cabeça dele. Ficaria por conta dos clientes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificação para os mais pobres e os desassistidos da sorte. Quer dizer que ele cobrava para os que podiam pagar e os que não podiam pagar ele não cobrava. Foi generoso. Meu consultório encheu-se de gente. Famílias abastadas tornou-me por consultas habituais. Fiquei muito rico. Mas a morte chegou. Ele construiu um palacete. Deixou uma fortuna para os filhos. Mas a morte chega e arrancou-me a fantasia. Esperavam-me todos os consulentes desencarnados a me cobrar consultas. Os que morreram na frente dele estavam tudo do outro lado esperando ele chegar. Para continuar fazendo consulta. E você já pensou no tormento, né? Durante 12 anos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. E hoje estou aqui no Centro de Mensageiros, aguardando nova oportunidade. Todos nós, e nos aproximarmos da doutrina espírita, já estamos preparados para o trabalho. Não dá para escapar. Se entrou aqui, está perdido. Não podemos abandonar essa oportunidade. E possivelmente também estivemos no Centro de Mensageiros, porque não é à toa que você reencarna como médium.
Porque você não conquistou isso. Então alguém passou essa mensagem de Deus para nós. Você vai reencarnar como médico, como doutrinador, ou como um simples frequentador da casa espírita, perto do conhecimento espiritual, para trabalhar na causa. Você pode abandonar, todos abandonam, quando acham necessário. Porque senão estaríamos em outro processo religioso. Porque a nossa mente já desenvolveu, o nosso espírito já desenvolveu a capacidade para entender isso. Fala para uma pessoa sobre reencarnação, morte, a vida após a morte, ele sai correndo. Ele não está preparado, ele não entende isso, ele não aceita isso, ele tem medo. No entanto, você fala às vezes para uma criança, você fala, mas sabe mais do que a gente. Convenci vocês a serem espíritas? Então, é para médiuns e doutrinadores, médiuns de cura, mas também é para nós, né? Quando a situação aperta, às vezes a gente vai procurar a cura e a gente se sujeita a pagar. Os que não conhecem pagam, né? Mas aqueles que já têm uma ideia da espiritualidade sabem que não pode pagar. Está sendo iludido. Se a fé dele for muito grande, ele se cura. E nem precisa ir procurar esse pessoal. Os espíritos estão sabendo da nossa situação. O que eles esperam de nós é a nossa contrapartida. E o que é a contrapartida? É o trabalho. Você pede, mas não faz nada. Agora você pede, e no nosso caso, vem para uma casa espírita, conversar com o espírito, e ter um retorno de alguém que estava perdido, encontrar o caminho, encontrar a cura para a sua dor, está sofrendo, de repente, ele se vê melhor, você vai para casa reconfortado. Vamos às nossas vibrações. Nós vamos reunindo o melhor que nós temos, vibrarmos pela paz do mundo, pela expansão do Evangelho em todos os lares, principalmente pelo nosso, envolvendo-o com muita luz, todos os familiares que lá nós deixamos, vibremos pelos vizinhos, por todos os setores de sofrimento, sabendo que a nossa vibração se junta a tantas outras que são feitas nesse instante, formando aquele caudal de luz intenso, brilhante, em que a espiritualidade está a trabalhar em todos os setores de sofrimento. Assim, agradecemos a espiritualidade pela cobertura, pelo amparo, a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos, e a Deus nosso Pai nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte do Evangelho da noite. Graças a Deus.